Dia Nacional da Adoção foi celebrado em 25 de maio. E agora, no Justiça Gaúcha, nós vamos falar sobre os desafios da adoção no país. Nosso convidado é o juiz Roberto Carvalho Fraga, juiz corregedor, coordenador estadual da Infância e Juventude. Bem-vindo, juiz Roberto Fraga. Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, para tratarmos de um assunto tão importante. Como está o trabalho do Poder Judiciário no processo de adoção no Brasil? Houve avanço nos últimos anos? Perfeito. Inicialmente, dizer que é uma satisfação estar aqui conversando, né? Eu tenho por mim que o Judiciário, via seus membros, tem que vir até a sociedade, colocar o que está se fazendo em todos os segmentos, quais são nossas preocupações e nossas ocupações. Então, me sinto muito gratificado, né? E muita vontade de estar aqui. Né? Que bom. Maiormente no que tange ao tema, né? Já falasse do Dia Nacional da Adoção, é um tema que nos preocupa muito. Né? E eu sempre começo a falar em adoção com dois destaques. Primeiro, não podemos perder de foco a magnitude de um processo de adoção. Não se está se falando num processo de dano moral, não se está se falando no processo de acidente de trânsito, tampouco no processo de cumprimento não de um contrato. Está se falando no processo de adoção, ou seja, estabelecer para o sempre, para uma criança ou um adolescente, um novo vínculo de maternidade, paternidade e filiação. Então vejo a importância do tema. Colocar para uma criança e eventualmente até mesmo para um adolescente, quem são os seus novos pais para o resto da sua vida. Uma nova vida. Uma nova vida, uma nova relação de paternidade e maternidade e filiação. Então a importância do tema é ímpar. Um segundo ponto que eu acho importante se colocar, antes de eu começar a falar de adoção, que a adoção é uma situação excepcional. É uma excepcionalidade que haja a adoção. O normal, o natural, aquilo que a lei protege e que a sociedade também protege, é a filiação biológica, natural. Essa é a primeira situação de uma criança, de um adolescente. Excepcionalmente, e a lei fala isso, nosso ECA, no seu artigo 39, fala isso, que excepcionalmente vai-se para a adoção. Então são duas colocações importantes. Uma terceira e última colocação que eu acho importante, antes de eu começar a falar propriamente da adoção, é que para que haja uma adoção, é necessário primeiro romper o vínculo biológico natural. Ou seja, uma criança, um adolescente só vai para o processo de adoção se antes desse processo houve um processo de destituição do poder familiar. Ou seja, se antes de ir à adoção tem que se romper um elo familiar, um elo biológico natural de um pai e de uma mãe, que por um motivo qualquer da vida não pode mais ser pai dessa criança, que só então pode ser adotada. Quer dizer, no primeiro momento a justiça defende esse vínculo biológico. A justiça defende, porque a Protege. imposição da lei protege da família biológica natural ou a família extensa. Família extensa, digamos, seria os avós, tios. Então, excepcionalmente, se retira o pátrio poder, o matro poder, o poder familiar de um pai e de uma mãe, numa situação excepcional, que eu vou tentar traçar aqui muito rapidamente, para depois, então, se caminhar para o processo de adoção, que, repito, é uma excepcionalidade e um processo de magnitude ímpar no nosso ordenamento jurídico. Né? Perfeito. Agora, nós podemos dizer também que houve um aumento de pretendentes à adoção hoje no Brasil e há um crescente número de crianças e adolescentes em situação de abandono, de estarem desvinculadas de suas famílias biológicas hoje? Qual é o panorama que o senhor poderia nos traçar? Eu vou lhe responder, mas eu ainda volto à questão da destituição do poder familiar. E cito dois exemplos e vou me policiar para não falar mais em casos específicos. Passou por mim semana passada o caso de uma moça, que não vou falar o nome nem a cidade, uma menina que com 13 anos de idade foi violentada, foi abusada sexualmente pelo padrasto e pelo irmão do padrasto. A mãe dessa menina não deu importância ao fato, a menina caiu na prostituição, aos 13 anos de idade. Aos 15 anos, o Conselho Tutelar ficou sabendo, isso começou um processo e essa criança, essa mãe perdeu o matro poder dessa menor, então com 15 anos, na prostituição. Uma menina de 15 anos. Uma adolescente. Adolescente, já fazendo o programa de prostituição, agora está na estatística para ser adotada. Veja a dificuldade de uma adoção que vai se dar ou não em relação a essa menor. Um segundo caso, isso passou por mim também, uma mãe que tinha deficiência mental muito grande, mas que amava o filho dela e me dizia ao dia, doutor, eu amo meu filho. Quantos anos essa criança? Tinha 1 ano e meio de idade. Eu amo meu filho. Só que o que a senhora fazia? Um dia ela dava 5 banhos quentes na criança, depois passava 5, 6, 7 dias sem dar banho. Um dia alimentava essa criança demais, ela passava 1, 2 dias sem alimentar.
Mas ela queria ser mãe, ela tinha amor pelo filho, mas ela não tinha condições, condições. de exercer a maternidade. Então veja a dificuldade que é romper esse elo material, elo natural, natural, biológico de ser mãe. Uma coisa que é divina, é sagrada, vamos romper justamente, você não é mais mãe, ponto. Aí vamos para a adoção. Então essa introdução eu acho importante porque de repente a população não sabe desse pré-requisito, da necessidade de romper o elo natural, biológico, só então passar a adoção. Muito bem. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, levantou dados. Uma pesquisa recente, pesquisa, que não são dados bem exatos, porque nós estamos no Brasil. São dados que chegam ao judiciário. Mas se sabe que eventualmente pode ter uma adoção, a brasileira que se diz, que sai dessa normalidade. Mas ainda antes disso, o que é importante? A criança está apta à adoção. Nós temos no Brasil 28 mil pretendentes habilitados a fazer adoção e mais ou menos 5 mil crianças, adolescentes para ser habilitados. No Rio Grande do Sul, o senhor me permite um parênteses, 760 por aí. crianças e adolescentes à espera de adoção. Só que o que acontece? Aí tem um desequilíbrio. Dos casais que pretendem adoção, 92% querem adotar criança até 8 anos de idade. Quer dizer, a idade dificulta um pouco o processo. Dificulta um pouco. Quer dizer, o adolescente, a criança adolescente, e mesmo crianças, por exemplo, com doenças crônicas, há uma maior dificuldade de elas serem adotadas. Não tem dúvida. Mas, bem, 92% querem criança até 8 anos de idade. Só que criança pronta para ser adotada até 8% de idade, temos 2%. Então, veja o desequilíbrio. O que acontece? Na verdade, o casal habilitante, ele quer uma criança ideal. E nós temos a criança real. Criança que não tenha vínculos ainda, não é? E que possa ser moldada a um modelo familiar. Mas isso é muito pouco, estatisticamente é muito pouco. A criança ser adotada é uma criança que tem o seu passado, tem a sua história, que lamentavelmente não por culpa dela, mas é um passado normalmente não muito bom. Claro. Agora, se você me permite, então, retomando aquela pergunta que eu lhe fiz ali como segunda colocação, que eu acho que é até importante para nós podermos levar a informação para o público gaúcho. Houve um aumento do número de pretendentes à adoção e, por outro lado, houve também um aumento de crianças e adolescentes a serem adotados, a perderem esse vínculo com a família biológica? Houve um aumento, que eu digo, de mentalidade. E esse dado que eu lhe dei de criança até 8 anos de idade era muito maior. Antigamente só que se queria adotar crianças brancas de olhos azuis. Hoje não, já se mudou. Os casais habilitados à adoção já não têm tamanha exigência, já aceitam crianças pardas, crianças até com HIV, crianças até com dificuldade mental, mas está havendo uma mudança ainda pequena de mentalidade. Mas aos poucos... Porque adotar é um ato de muita responsabilidade, é para a vida toda, quer dizer, não tem como se devolver aquela criança, se fazer uma experiência, né? E o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul hoje disponibiliza um vídeo que é muito interessante e justamente levando aquelas famílias que têm interesse em adotar crianças e adolescentes, informações, né, sobre todo esse processo, a parte psicológica, que é tão importante também de preparar a família para receber esse novo membro, não é? Não tenha dúvida, você está criando mais uma nova relação de paternidade, maternidade e filiação. Às vezes é exceção, mas é bom que se coloque, porque antecede a adoção um estágio de convivência. A criança vai ser adotada lá pelo Paulo e pela Vera, então vai conviver com eles. Para um período de adaptação, mais ou menos. Só que às vezes esses pais pretendentes querem devolver a criança. Coisa que, evidentemente, se fosse o filho natural, não havia essa possibilidade de devolver a criança. Então esse perfil tem que ser mudado e está se mudando. Eu acho que a sociedade tem que ter outros olhos para adoção. Quem pode adotar uma criança hoje no Brasil, juiz? Tem que ter um processo, a pessoa tem que se habilitar nos fóruns, existem entrevistas, acompanhamento, para só então serem candidatos à habilitação. E o que é levado em consideração? Por exemplo, o fato de ter ou não ter filhos, de ter uma união estável, o poder aquisitivo dessa família, renda familiar. O que os juízes levam em consideração? A justiça. A região sul é a segunda que mais tem habilitantes à adoção. A que mais tem é a sudeste, depois vem a região sul. Em todo o Brasil somos a região que em segundo lugar, mais tem candidatos à adoção. Se faz uma triagem na pessoa interessada em adoção. Essa triagem vai ter acompanhamento psicológico, entrevista com assistente social, se traça um perfil da criança que eles querem adotar ou não, para só depois um processo de cunho judicial, quase administrativo, dizer, não, esse casal ou essa pessoa pode sim adotar
uma criança ou um adolescente. É um processo que tramita... É lento esse processo? Não, esse processo não é. O que Fraga? é mais lento, repito, é a destituição do poder familiar biológico. Feito isso, uma criança pode ser adotada em 60 dias. Ou seja, essa criança não tem mais os pais naturais, porque houve um processo, destituiu, a partir de então é rápido. Rápido, se a criança tiver até 3 anos de idade. Cada vez mais que aumenta a sua idade, fica mais difícil. Uma criança de 14 anos é muito difícil que se consiga adoção. Há necessidade de ser um casal? Não, não há necessidade de um casal. Pode ser uma pessoa, só uma pessoa. Um homem ou uma mulher, só um por homem, exemplo? Uma mulher, né? Está se caminhando para a adoção de homossexuais. Uniões homoafetivas ou homoafetiva é um homossexual? É uma situação que Uma tem que situação ser trabalhada aos poucos. Uhum. A sociedade tem que ter uma mudança lenta, aos poucos, né? Mas até essa possibilidade se tem, né? Uma coisa que dificulta também a adoção é que existe o que nós chamamos de grupo de crianças. Existe 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, 5 irmãos. E a tendência nossa é que se adote todos os irmãos. A mesma família ou a mesma pessoa adotasse os 2 irmãos. Os 2 irmãos, no caso. Porque o único elo, o único laço de família que tem essa criança é o seu irmão, é a sua irmã. Né? Então, é uma preferência legal que se adote. Isso, evidentemente, é um fato que dificulta ainda mais. Né? Bem, o assunto é realmente muito importante. Nós estamos hoje falando no programa de uma forma muito especial sobre esse processo da adoção, né? E a data se presta muito a isso, a se ampliar essa discussão a toda a sociedade gaúcha. Eu vou lhe deixar algum tempo para as suas considerações finais, o que faltou ainda na nossa conversa, que o senhor gostaria de colocar à população gaúcha que nos assiste neste momento. O que eu tenho a dizer são 2 metas. Uma nossa do Judiciário, né? Que nós estamos de prontidão, estamos trabalhando para tentar eliminar um pouco esse prazo da destituição do poder familiar inicial, né? Para só então caminhar a adoção, que, repito, é um processo teoricamente rápido. E uma segunda meta que eu acho que a sociedade tem que ter é mudar esse perfil. Né? Evidentemente que é uma escolha muito pessoal, mas a sociedade tem que entender que a criança não precisa ter de 0 a 3 anos. Uma criança de 9, 10 anos vai ser um filho tão bom quanto aquele lá. Então, essa mudança de mentalidade é um processo lento, mas nós temos que fazer. Só assim nós vamos conseguir aproximar esse tão forte desequilíbrio que tem entre a criança a ser adotada e os habilitantes pretendentes à adoção. Mas o tema é profundo e temos que conversar mais. Né? E temos que voltar a conversar com o senhor certeza, aqui no nosso programa, trazendo este assunto que é de grande interesse a todos os gaúchos. Nós agradecemos a presença do juiz Roberto Carvalho Fraga e o programa Justiça Gaúcha de hoje vai ficando por aqui. Sempre deixando à sua disposição o nosso e-mail, se você quiser enviar uma mensagem para a nossa produção, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.